Fala, torcedor ligado no canal Gazeta Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você, torcedor tricolor, ficar muito bem informado sobre o nosso clube. Antes de qualquer coisa já sabe, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sino da notificação para não perder mais nenhum vídeo postado aqui, beleza? Lembrando que temos vídeos todos os dias às 18 horas aqui no canal. A primeira informação é sobre um tabu que o Bahia irá defender na próxima partida contra o CRB, que dura 20 anos. Temos aqui a nota no cbahia.com, que a última derrota do Bahia para o CRB aconteceu em 2002. Temos aqui, a última derrota aconteceu em abril de 2002, pela Copa do Nordeste daquele ano, que inclusive terminou em troféu para o Bahia. Contabilizando torneios oficiais, o esquadrão não perde para o CRB há mais de 20 anos. Nesses 20 anos, Tricolor e CRB já mediram forças em 16 partidas válidas por Nordestão, Série B e Copa do Brasil, com 11 triunfos e 5 empates. Considerando apenas os jogos no estádio Rei Pelé, em Maceió, são 6 jogos de invencibilidade contra o CRB, 3 triunfos e 3 empates. O último jogo do Bahia contra o Galo da Pajuçara, fora de casa, terminou em 1-1 na Copa do Brasil de 2019. Os dados são do portal de estatísticas ogol.com. Retrospecto geral contra adversário em Maceió. Já no histórico total de jogos oficiais envolvendo CRB e Bahia, no estado alagoano, a vantagem continua sendo do esquadrão. Nos 14 jogos oficiais fora de casa contra este adversário, o esquadrão venceu 5 vezes e perdeu 3, com 6 empates. Temos aqui os confrontos entre Bahia e CRB neste século, tá aí para vocês verem. E é isso aí, tomara que continue esse tabu de Bahia e CRB e que o esquadrão consiga, enfim, subir para a Série A. Próxima notícia é sobre o julgamento da partida entre Sport e Vasco, que aconteceu na Ilha do Retiro. Acredito que a maioria de vocês já estejam sabendo o que aconteceu. Se não, aconteceu uma invasão de campo entre torcedores após o gol do Raniel, no qual a partida não pôde ser continuada. Vou estar deixando aqui o vídeo que o Jorge Nicola, jornalista, explicou melhor sobre esse julgamento e o que pode acontecer daqui em diante. Quero falar agora sobre o outro lado na Série B, o Vasco da Gama, que só entra em campo no domingo, mas pode garantir seu acesso na quinta-feira. Tá entendendo nada, né? Eu explico. É que o STJD marcou o julgamento do caso envolvendo Sport e Vasco para quinta-feira, 2 da tarde, na 4ª Comissão Disciplinar do STJD. E o risco para o Sport é de que ele seja punido pelo artigo 205 do CBJD, que prevê a perda de pontos quando a suspensão é causada pela sua torcida, a suspensão de uma partida. Esse artigo 205 trata da seguinte maneira: impedir o prosseguimento da partida, prova ou equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica de seus atletas ou por qualquer outra forma, fecha aspas. A pena pode variar de R$ 100 a R$ 100 mil, além da perda dos pontos em favor do adversário. Como Sport e Vasco empataram na Ilha do Retiro, o jogo não terminou por conta da invasão de torcedores. O Sport corre o risco de ficar sem esse ponto e o Vasco de ganhar mais 2. Nesse caso, o Vasco subiria de 59 para 61 pontos e automaticamente estaria de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Ituano com 57 chega no máximo a 60, ainda que o vença no fim de semana. O STJD, na sexta-feira da semana passada, julgou um caso parecido. Confronto entre Ceará e Cuiabá, confusão no Castelão e a partida não foi encerrada. Na oportunidade recente, o STJD decidiu absolver o Ceará no que diz respeito ao artigo 205, embora com votação apertada. 3 pessoas votaram contra a punição ao Ceará, 2 pessoas votaram para que o Ceará perdesse esse ponto. E aí, o que você pensa a respeito dessa história? O Vasco pode se beneficiar dessa questão? Você acha justo, não acha? Use o espaço para comentários e deixa aquilo que você pensa. Então tá aí, Nicola explicou. O Vasco pode sim ganhar os 2 pontos e consequentemente conseguiu acesso para a Série A por decisão judicial do STJD. Eu trouxe aqui uma matéria do GE também para vocês, como isso pode afetar o Bahia
no caso do Vasco subir para a Série A com esses 2 pontos conquistados a mais. Temos aqui Bahia sobre risco. No próximo jogo, o Bahia só precisa de um empate diante do CRB, fora de casa, para se confirmar na elite. Atualmente, o tricolor baiano ocupa o 3º lugar com 59 pontos e tem 97,6% de probabilidade de subir para a Série A, segundo a UFMG. Se o julgamento do STJD mudar a classificação do campeonato, o esquadrão não vai precisar se preocupar mais com o Sport, mas passar a ter o Ituano como uma ameaça maior. O tricolor perderia a vaga no G4 em caso de derrota para o CRB e vitória dos paulistas contra o já classificado Vasco. Tá aí. Se o Vasco subir, o Bahia perder e o Ituano vencer o Vasco, o Bahia estaria fora do G4. Tomara, vamos torcer para que o Bahia faça sua parte lá em Maceió. Eu peço que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham desse julgamento e o que deve ser feito quanto a isso. Próxima notícia, vamos falar das mulheres de aço, Baianão feminino. A final entre Bahia e Docimel será em Pituaçu. A Federação Baiana de Futebol, FBF, confirmou nesta segunda-feira o local da partida decisiva no Campeonato Baiano Feminino entre Bahia e Docimel. O jogo do próximo sábado, às 15 horas, será no estádio de Pituaçu. A reportagem do Bahia Notícias já havia adiantado a possibilidade de mudança no mando de campo. Em nota publicada sobre o duelo, o Esquadrão de Aço anunciou que o ingresso custará 1 kg de alimento não perecível. Na primeira partida, as tricolores comandadas pelo técnico Igor Morena ficaram no empate em 0-0 no estádio Valdomiro Borges, em Jequié. Para levantar a taça, basta vencer. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Tá aí, muita sorte às mulheres de aço que tragam esse título para o Esquadrão. E por último, vou estar deixando aqui a coletiva de imprensa do meio-atacante Daniel, que estará de volta para esse jogo contra o CRB. Ele fala sobre pré-jogo e preparação do Bahia para esse jogo decisivo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Daniel, pergunta de Sival Anjos, Reginaldo Lima e Manuel Nascimento Pititiga. Uma pergunta em conjunto dos três. Qual deve ser o pensamento para a equipe que vai enfrentar o CRB e só depende de si? O que deve ser feito diferente no jogo de domingo para que o tricolor possa voltar a Salvador ainda dentro do G4? Acho que o nosso pensamento, primeiramente, tem que ser positivo, ter bastante confiança na nossa semana de trabalho, na semana do professor, dos trabalhos que ele passar, dos jogadores que vão começar jogando, dos jogadores que entrar dentro de campo. Acho que isso não pode faltar, é a confiança de todo mundo estar lá em cima, ser 100%. A segunda pergunta ela é de João Leiro e de Flávio Gomes. Você reconheceu a frustração do torcedor, mas se mostrou muito confiante no acesso. Apesar dos cenários positivos, a desconfiança e o descontentamento da torcida são grandes. Como é que o grupo está encarando essa mistura de sentimentos e se o fato de não poder subir após 37 rodadas no G4 assusta? É algo que no momento não assusta a gente, porque nós só dependemos da gente, a gente sabe o que a gente tem que fazer em Maceió para conseguir o nosso acesso. Sendo sincero, a gente tem consciência, né, de se a gente não conseguir o acesso depois de 37 rodadas no G4, será uma vergonha para todos aqui dentro do clube, mas a gente não pensa nisso, a gente não tem esse pessimismo, a gente, como eu falei logo depois que acabou o jogo, a gente só depende da gente, então a gente tem que manter focado e confiante que a gente vai conseguir esse acesso. A terceira pergunta ela é de Del Machado e de Jair Paraúna. O Bahia teve um desempenho satisfatório no segundo turno e teve 2 partidas para consolidar o acesso dentro de casa e não conseguiu. O que você tem a dizer à nação tricolor nesse momento e como tentar deixar o torcedor menos aflito diante de uma partida tão importante no próximo domingo? Foi o que a gente tem a dizer, a gente tem que pedir um pouco de desculpa, né, pelo torcedor e agradecê-lo também por ter batido o recorde de público, né, nessas 2 últimas partidas dentro de casa. Foi frustrante para nós todos, né, para jogadores, comissão, diretoria, ainda mais para os torcedores. A gente não ter conseguido pelo menos um triunfo nesses 2 jogos. A gente viu todo o esforço que eles fizeram na arquibancada para a gente comemorar juntos em Salvador, mas a gente não pode deixar se bater o campeonato. A gente desde o começo sabe que são 38 rodadas, então agora a gente tem mais uma rodada, né, mais uma final. Então é isso que a gente tem que pregar. A gente tem que ir lá bastante confiante para conseguir o nosso acesso. Marinho Júnior pergunta como é que está o clima para a última semana de treinos da temporada. O clima tá bom, a semana de treino está sendo boa, né? Hoje foi o segundo dia, bastante pegado, muito forte. Treino mais de 2 horas dentro de campo, no sol. Então a gente tá muito focado nisso. A gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe o que a gente precisa melhorar, a gente sabe que ficou devendo nos últimos jogos. Então é isso, cabeça boa, trabalhar forte para conseguir o nosso objetivo. Désio Góes, Manuel Messias e Lucas César perguntam algo parecido. A equipe vacilou em deixar tudo para o último jogo. A que se deve esse chamado insucesso?
Nós vacilamos e na questão desses últimos 2 jogos, né, em casa, ter precisado de um triunfo para ter conseguido subir, não ter conseguido. Nesse aspecto nós vacilamos, mas é um campeonato de pontos corridos, são 38 rodadas, e a gente chegar na última rodada só dependendo da gente, isso é um bom sinal também. Então, creio que a gente tá vindo fazendo uma campanha bastante digna no campeonato, e eu espero que a gente consiga coroar isso com o nosso acesso. A penúltima pergunta é de Samara Figueiredo. Existe alguma expectativa sobre o julgamento do STJD por parte do elenco da comissão técnica? Não, isso a gente não pode controlar, né? Isso a gente acompanha de longe, acompanha o noticiário, mas o que a gente tem que fazer é treinar, chegar lá no nosso jogo lá em Maceió, com todo respeito ao CRB, jogar para ganhar, conseguir o nosso triunfo, que independente do resultado desse julgamento aí, não vai afetar em nada. A última pergunta é de Luan Lima. O que você, como um dos mais experientes do grupo, tem feito para motivar o elenco para esse último capítulo da campanha? Acho que eu falei em praticamente todas as minhas respostas aqui, eu já falei no vestiário lá depois do jogo, que estava todo mundo cabisbaixo, é que a gente tem que levantar a cabeça e manter a confiança, porque a gente só depende da gente, a gente não precisa torcer para nenhum outro time ganhar ou perder para a gente poder subir. Então a gente tem que ir lá fazer a nossa parte, jogar, respeitar o CRB e ganhar nosso jogo. Tá aí, torcedor. Tá aí as palavras do Daniel sobre esse jogo do próximo fim de semana contra o CRB. E é isso. Esse é o vídeo. Novamente peço que, se você gostou, se sentiu informado, deixe seu like, se inscreva aqui no canal Gazeta Tricolor e ative o sino da notificação para não perder mais nenhum vídeo postado aqui, beleza? De novo, lembro a vocês que temos vídeos todos os dias às 18 horas aqui no canal. E é isso. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Até a próxima e tchau!